11ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, dessa vez em Silverstone, uma pista que todo mundo gosta demais, uma pista muito bacana, sempre dá muito o que falar, muitas ultrapassagens, não foi diferente. Tirando Verstappen, que a gente já sabe que está sempre ganhando, a disputa depois dele está muito legal, e eu vou falar nesse vídeo aqui o porquê que você deve continuar assistindo a Fórmula 1, porque ela está muito legal, exceto Verstappen, que praticamente já levou tudo. Então vamos lá, começando pelo quantidade de gente. Bateu o recorde de Silverstone, chegou a 480 mil pessoas nos 3 dias, um recorde para lá, então mostra que a Fórmula 1, né, tá no auge, acho que de toda a história dela, começando pela classificação. Verstappen levou, mas não levou por muito. Surpresa, assim, disparado foi a McLaren. Quem acompanhou viu, eles vieram com o upgrade. Lando Norris já tinha terminado em quarto na última prova na Áustria, só que o Piastri não tinha o upgrade do carro ainda. Parece que os dois vieram com o mesmo carro, com mais um upgrade, e mostrou realmente que a McLaren, que começou o ano no limbo, agora está recuperando e recuperando muito bem. Mostrava, dava a entender, você vê que na classificação uma diferença só de 2 décimos do Norris para o Verstappen. E Piastri aparecendo. Isso foi muito bacana também, o Piastri mandando muito bem. Dava a impressão que ia ter uma guerra legal entre Ferrari, McLaren, Mercedes, porque estava tudo muito próximo ali. E a Williams do Albon, a outra surpresa aparecendo, não é de agora surpresa. Vamos para a largada, Verstappen largando na frente, largou mal. Você vê que quem largou melhor dos 3 foi o Piastri, só que ele ficou engavetado aqui, teve que tirar o pé, e realmente o Verstappen não teve para onde ir. Lando Norris mandou muito bem em casa, e aqui uma telemetria já logo da largada que é interessante. Mostra que a reação do Verstappen foi um pouquinho mais lenta, mas 3 centésimos não era o suficiente para ele perder a primeira posição, só que o carro distracionou. Lembrando que esses carros da Fórmula 1, até 100 por hora, ele não pode acionar o motor elétrico. Quer dizer, a partir do 100 por hora, ele aciona 160 cavalos a mais do motor elétrico, e às vezes isso faz com que a roda patine. Dá a entender que foi bem nesse momento. Verstappen perdeu justamente aí, e depois você vê o vermelho para baixo aqui, é justamente quando o Piastri teve que tirar o pé, porque não tinha para onde ir, mas se ele tivesse pista livre, provavelmente ele iria passar os dois. Então uma boa largada deles. Verstappen, que largou mal, a curva 1 mandou muito bem, né? Ele seguiu por fora, meio ali na sujeira completamente, e continuou por fora mandando bem. As Ferraris logo atrás, dando sequência. O Hamilton errou e passou direto, porque o carro estava muito difícil de guiar com os pneus frios, passou um pouquinho do ponto, perdeu algumas posições e acabou prejudicando toda a parte inicial, só que ele acabou se dando bem depois na parte do safety car. A gente já vai falar disso aí. Aqui a reação dos 2 pilotos na largada, só que assim, no começo, na volta 1 ainda, a McLaren, que parece? Que eles têm um carro que esquenta o pneu muito rápido. Então o Verstappen estava tomando sufoco, logo, né, na primeira volta, o Piastri colocou por dentro, e aqui o Verstappen de novo mandou muito bem. Ele deu espaço, foi completamente na sujeira. Acredito eu que o Piastri até desacreditou, achou que ele iria passar direto e tirou o pé. Acho que se ele acreditasse que dava, talvez ele conseguisse fazer a ultrapassagem, mas mesmo indo na sujeira, o Verstappen não tirou muito pé, perdeu um pouquinho só de tempo, mas conseguiu se manter na frente do Piastri. Nesse momento, ainda na curva 1, o Hamilton, que caiu para nono, tinha uma corrida longa de recuperação, tinha que passar em Gasly, Alonso, Sainz, para chegar lá perto do Russell. Ele estava com estratégias de pneus diferentes, a gente já vai mostrar agora, ó. O Russell, o único deles com um pneu macio saindo. Tinha uma previsão de chuva, então eles estavam meio... tinha gente optando por um pneu um pouco mais duro, para que, se a chuva viesse no meio da corrida, eles aproveitassem a parada na hora que fosse colocar os pneus de chuva, só que essa chuva nunca veio. Ela caiu uns pinguinhos, mas nunca veio. Então, para mim, a melhor estratégia que tinha mesmo, e era a estratégia que mostrava antes da prova, era largar pneu macio. Na volta número 5, começou uma briga boa entre Norris e Verstappen. Norris não defendeu o Verstappen, depois até muita gente estranhou no começo, mas peraí, o primeiro lugar, o cara nem defende, fez certinho. Ele sabia que não tinha um carro para segurar, e se ele segurasse o Verstappen, brigasse, ia chegar todo mundo, e o foco dele era o pódio, né? Então ele deixou praticamente o Verstappen passar,
para não brigar, não superaquecer os pneus, não estragar os pneus e seguiu limpo. Ele estava com receio do Russell, que vinha em quinto ali com um pneu macio, com a estratégia diferente. Então ficou, né, nesse momento mostrava isso aí. Uma imagem até interessante, que é a Red Bull do Verstappen, depois as duas McLaren abrindo da Ferrari, Russell, né, do Leclerc na frente, com o Sainz atrás. Então, já mostrava que a McLaren estava lá com uma segunda força, pelo menos aquele início de prova, e realmente ficou, né, chamou muita atenção. McLaren jogando muito bem o jogo, né? Eles estavam assim loucos pelo segundo e terceiro, viam essa possibilidade já, e já vieram no rádio e falaram pro Norris o seguinte: o Piastri não vai te atacar mesmo se ele puder. Vocês dois vão para frente aí, para não se atrapalhar, para não tentar forçar o carro, destruir o pneu, vamos seguir na nossa estratégia, porque ela está dando certo. Lá para trás, o Hamilton passando o Alonso, começando a recuperar a prova, e isso aqui eram as paradas que eram previstas, né, inicialmente, como a gente falou. A melhor estratégia, segundo, né, os especialistas lá, era sair com o pneu macio, que é o que fez o Russell, parar entre a volta 11 e 17. Se fosse com pneu médio, daria para levar da 21 a 27. Só que acontece, a temperatura caiu muito para o domingo. E isso é muito bom para os pneus. Então eles conseguiram levar, lembrando que esses pneus têm uma construção diferente também do que tinham nas corridas passadas, já é uma construção pensando no ano que vem, e acabou que os pneus duraram mais do que o esperado. Nesse momento aqui, foi até interessante, falou, a gente está pensando no plano B, falou para o Sainz, até já virou alguns memes aí, ele falou, eu não lembro, eu esqueci qual que era o plano B, né? Então o Sainz precisa escrever em algum lugar aí os planos dele direto, e a Ferrari parou muito cedo. Na hora a gente falou, putz, a Ferrari não parecia que era muito cedo, né? Todo mundo olhando a volta, que é 19, estava meio na janela, então a gente imaginando que estava tudo certo com eles, só que os pneus duraram muito mais. Depois da corrida a gente veio descobrir, pela declaração da equipe, que eles estavam tentando se manter na frente do Russell. Então eles estavam com medo do Russell parar antes deles e dar o undercut na Ferrari. Então eles anteciparam um pouquinho, só que aconteceu, eles anteciparam demais, né? Eles não imaginaram que os pneus aguentariam tanto tempo. Então assim, foi uma estratégia errada, porque eles não sentiram o feeling ali de quanto desgaste estava tendo os pneus, e todo mundo começou a andar bastante. Então ele parou né, na volta 19 e a galera foi indo. O Russell continuava, mesmo com os pneus macios, quer dizer, o Leclerc tinha parado com o pneu médio e colocou o pneu duro. E para piorar a vida ainda, o pneu duro não estava respondendo direito, estava demorando. Aonde a Ferrari errou, porque quando ele jogou, eles esperavam o Russell parar na volta seguinte, só que eles jogaram o Leclerc atrás do Stroll, Albon, Pérez, e era difícil de ultrapassar, jogaram ele meio numa furada ali. Mesma coisa com o Sainz, dá um potente trazendo o Leclerc, eles trouxeram o Sainz um pouquinho mais para frente, na volta 27, e daí só na volta 29 que o Russell veio parar. Só que o Russell tinha a vantagem o quê? Ele parou na 29 e com um pneu médio, quer dizer, era a estratégia perfeita do Russell. Eles facilmente ali, ele ia brigar, ia estar melhor do que os carros da Ferrari, não acho que da McLaren não, mas do que os carros da Ferrari sim. O Leclerc saiu logo à frente do Russell, mas com uma estratégia de pneus diferentes. O Piastri entra para a volta 30, que era até então ok, ele estava praticamente garantido o pódio do Piastri, só que um azar danado, porque logo depois disso aí, apareceu, né, o carro do Magnussen, que acabou estourando o motor de novo e trouxe o safety car virtual, e logo em seguida o safety car acabou com a estratégia de quem tinha parado acabou dançando nessa história. Isso porque se fosse só um safety car virtual, ok. No safety car real, todos juntos, a Ferrari tinha que parar de novo. Aqui já não foi um erro de estratégia, porque se junto o grupo todo ela estava com um pneu duro e ainda mais velho, todo mundo ia acabar ultrapassando ela. Quer dizer, a Ferrari nesse momento já estava morta, fora da estratégia completamente. Pararam aí, aproveitaram para parar Verstappen, pararam todos os carros. O Verstappen arriscou com o pneu macio, porque faltavam aí menos de 20 voltas, então fez certinho, só que já o Norris ficou o grande ponto de interrogação. Ele estava com pneu médio,
Então, o certo seria ir para o macio. Só que também ouvindo depois da corrida, por isso que é legal esse vídeo, que a gente fala um pouco do que a gente ouve depois, a equipe estava com receio de arriscar, eles não tinham conhecimento. E outra, eles estavam imaginando que não ia entrar o safety car real, ia ficar no safety car virtual. Quando ele entrou, que veio o safety car real, eles já estavam preparados ali com os pneus duros para colocar. Então, um pouquinho de falta de sorte. Se fosse realmente só o safety car virtual, ele estaria tranquilo, só que daí passou um perrengue, porque o Hamilton entrou, colocou um pneu macio e teve a grande chance, né? O Hamilton estava meio morto, conseguiu dar essa esticada na parada e saiu logo atrás do Norris. Uma relargada muito interessante também. Eu até queimei a língua na transmissão, eu achava que o Hamilton ia atropelar o Norris nesse momento. O Norris defendeu muito bem e a equipe ainda falava ali que para ele tentar segurar o máximo possível a primeira e segunda volta. Também depois da corrida a gente ouvindo, eles sabiam que o maior problema seria para esquentar. O pneu duro demora para esquentar mais do que o pneu macio. E depois a McLaren se mostrou realmente muito superior. O Hamilton tentou fazer de tudo ali, colocou do lado, mas não foi o suficiente. Nesse lado a lado, aí o Hamilton voltou a falar, ó, a Ferrari, a McLaren está muito boa, especialmente nas curvas de alta, está muito bem. Então esse upgrade da McLaren realmente veio muito bem. Nesse momento aqui, o Russell entra no rádio ainda falando, ó, esses carros da McLaren estão muito, muito rápidos, impressionante. Depois uma briga com o Gasly Stroll, ficou meio revoltado aí, até muito estranha essa punição aí, o Gasly ficou bem revoltado, falando que o Stroll passou ele para fora da linha branca e não só foi dado uma advertência. Depois, analisando isso mais com calma, o que os comissários podem achar? Que ele, na verdade, ele foi jogado para fora e forçado para fora, por isso que eles não deram os 5 segundos para realmente analisar isso, se foi o real. O Gasly também não é fácil, não. Né, ele acaba sempre jogando muito duro, mas o fato é que eles se pegaram aí, veio uma punição, não veio uma punição que todo mundo esperava nesse ponto. Mais para frente, Sainz e Pérez, peraí. Na volta 44, o Pérez, nem falando do Pérez, né? Cadê o Pérez, né? Quinta vez consecutiva que ele não entra nem no Q3, então vem num momento ruim. O Pérez teria que subir mais, só que mostrou que realmente não anda numa fase muito bem, muito boa. Os carros o Leclerc passando o Sainz nesse momento, aí o Sainz foi para sujeira, acabou tomando 3 ultrapassagens seguidas depois daquela do Pérez. Na última volta continuou, pega muito bacana entre Alonso, Albon e Leclerc, se dando melhor o Albon, muito bem com a Williams, a evolução deles é muito bacana. Só que é o seguinte, não tinha para ninguém, né? O Verstappen estava vencendo a corrida lá, mas a torcida mesmo estava para o Norris, do torcedor inglês aqui. Foi muito bacana esse resultado com o Norris. Hamilton também, uma prova boa, com sorte esse pódio. Foi uma pena que também era do Piastri. Aqui, as estratégias de pneus que a gente vê que esticaram muito mais do que dava, do que imaginava por causa da temperatura dos pneus, e aqui a gente vê a sequência, o erro da Ferrari de ter parado antes e não ter ritmo. A Ferrari não tinha realmente o ritmo para ir para frente, só que o que está muito legal é que uma vaciladinha, a Ferrari não é que ela se perdeu não, é que está muito, muito junto, Ferrari, Aston Martin, que também não foi bem esse fim de semana, e junto com a Mercedes. E para a briga, realmente a McLaren veio para ficar. Final de prova aí, então, que a gente já falou, com Piastri, depois Russell, Pérez amargou uma 6ª colocação com Albon e Leclerc e Sainz no 10º, quer dizer, a Ferrari não foi o dia deles. O Sargent também quase conseguiu um pontinho, e que é um dos únicos pilotos aí que faltam para pontuar, e o campeonato está assim, o Verstappen com 99 pontos acima do Pérez, e que ele está dando muita sorte porque o segundo lugar está mudando, hora da Pérez, hora da Alonso, agora da McLaren, e nisso ele vai abrindo, porque ele está sempre em primeiro, então ele vem se beneficiando dessa briga legal que tem da segunda posição para baixo, e depois o campeonato de construtores nem se fala, esse aí a Red Bull já levou. E agora a próxima corrida, Hungria. Daqui 2 semaninhas tem corrida de Fórmula 1 de novo. Valeu!